A paz do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós vamos ler é Gênesis capítulo 2, versículo 18, na linguagem ACF. Eu leio só a primeira parte do versículo, que diz assim, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Momento de oração, você pode voltar a se assentar. Senhor nosso Deus, é muito bom estar neste lugar. A tua presença é o desejo do nosso coração. A tua vontade é o que nós queremos fazer. Queremos cumprir os teus propósitos, fazer aquilo que te agrada. Senhor, queremos que nossa vida seja redirecionada pela tua palavra, e para isto pedimos a ajuda do Espírito Santo. Mais do que um sermão, é a tua palavra ao nosso coração. Fala conosco, assim nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Meu relógio ficou lá em cima, ficou, né? Faz favor para mim, pega o meu relógio que ficou lá em cima, porque eu vou ter que ficar olhando aqui. Então, eu quero iniciar a ministração desta noite pedindo a tua ajuda para oferecer, distribuir a você esta alimentação que o Senhor tem nos dado. É boa alimentação. Eu já experimentei um pouquinho. Está uma delícia, tá? Mas o garçom é imperfeito. Eu quero que você, preciso que você confie, acredite que é um alimento saudável. É um alimento saudável, é algo que o Senhor preparou para nós, mas a tua atenção, o seu desejo pela palavra de Deus é algo que vai ajudar bastante nesta ministração. Então, em primeiro lugar, está a abertura desse texto. Não é bom que o homem esteja só. Quando Deus disse isto, Ele criou a família. Não somente a mulher. A forma como Deus criou o ser humano não admite outra conclusão. Principalmente quando Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Não é o único texto que nos dá a conclusão lógica. Então, isso que estamos iniciando, e o tema que nós colocamos aqui, nossos relacionamentos de cada dia. Como é mesmo? Os nossos relacionamentos de cada dia. Veja só, esta abertura, essa fala de Deus, a maneira como Ele criou, já nos faz entender que a conclusão não poderia ser outra. Agora, é lógico, existe uma série de outros textos da Bíblia Sagrada que prova isso que nós estamos falando. Então, alguns textos que vamos usar aqui, Provérbios capítulo 18, versículo 1, eu vou ler na versão viva, depois ACF, depois NVI e depois NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. O mesmo texto, Provérbios 18, versículo 1, diz assim, uma pessoa egoísta luta diretamente contra Deus quando procura fazer sua própria vontade e acaba se tornando solitária. ACF, busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. NVI, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. NTLH, quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Então não é bom que o homem esteja só. Provérbios nos informa que o isolamento, se tornar uma pessoa solitária, é algo insensato, é algo
que demonstra egoísmo. Em todas as versões que eu li, vai falar a mesma coisa. Ainda, é claro que este provérbio pode ser visto do ponto de vista puramente espiritual, que significa uma separação de Deus ao decidir fazer a sua própria vontade e não a dele, só que o fato espiritual não exclui o isolamento humano, pois nem todo ímpio se enquadra no isolamento aqui referido. Geralmente são os crentes que são acusados de separação. Também não estou pregando a mistura proibida por Deus, isso vai ser objeto de um outro tópico que nós vamos colocar. Tá? Agora, tem Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, 10, 11 e 12, na versão ACF. Diz assim, ó: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A despeito da malícia de quem interpreta totalmente equivocado este texto, de fato o que Salomão está falando, ele está falando dos relacionamentos. Isto inclui o relacionamento do homem com a mulher, do marido com a sua esposa, mas inclui também a outra pessoa, a participação da vida no relacionamento, tá? Ter amigo, ter alguém, aqui por isso que ele está falando no cordão de 3 dobras, essa ideia de não viver uma vida isolada, porque é algo reprovado. Provérbios 27, 17 diz assim, ó: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Aí na versão revista e atualizada vai dizer: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. É lógico que eu ficaria aqui o restante do tempo que tenho para ministrar esta palavra, só lendo versículos e textos que provam isto que nós iniciamos dizendo, que relacionamentos é algo criado por Deus, que quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, ele não criou simplesmente a mulher, ele criou a família. A forma como Deus fez, deu início, deu origem aos relacionamentos, dali as famílias, dali o relacionamento humano. E ao realizar a obra da criação da nova família cristã, Jesus escolheu relacionamentos. Olha só, Marcos 16, versículo 15 e 16, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E Atos 2:44, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então na criação, no primeiro livro, Deus vai nos informar que não é bom que o homem esteja só. Vários outros textos da Bíblia Sagrada, livro de Provérbios, Eclesiastes, e tem Salmos, e tem tantas outras coisas, Velha Aliança, tudo mais, fala da necessidade, da importância dos relacionamentos. Ao criar a família cristã, e eu diria que já é o princípio da recriação. Por que o princípio da recriação? Porque o dia da glorificação final, quando todas as coisas serão mudadas, quando o nosso corpo mortal for glorificado, o mortal se revestir de imortalidade, o corrupto de incorruptibilidade, então teremos novos céus e nova terra, tudo terá sido criado. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Mas em Jesus já tem o início da recriação. Por quê? Porque como nós pregamos na noite de ontem,
João 3, Jesus dialogando com Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O vento sopra onde quer. Lembra da pregação de ontem? A imprevisibilidade, a liberdade em primeiro lugar, quase que sinônimo de imprevisibilidade do Espírito Santo e daquele que é nascido de Deus. O que é isto? Uma nova criação. O novo nascimento é o início da nova criação. E por onde isto teve início? Da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E como ele decide que esta nova criação, o início desta recriação, se faça? Como é que ele decide fazer? Pedro nos faz entender que os anjos queriam obra para as quais os anjos atentavam. Mas Jesus disse não. Eu escolhi os homens. Ide por todo mundo. Não é possível alguém ser salvo sem relacionamento, concorda comigo, sim ou não? Um crente tem que chegar para alguém que não é crente e tem que dizer para ele assim: Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em seu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e volta para buscar a sua igreja. E se você aceitá-lo, se você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, você passa a fazer parte da família cristã. E aí, todos que criam, eles estavam juntos, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então aqui não tem jeito de concluir diferente. Relacionamento antes da queda, relacionamento durante a queda, relacionamento depois da queda na nova criação. A forma que Jesus escolhe para criar a família cristã é os relacionamentos. Relacionamento da igreja ao evangelizar e relacionamento após a evangelização, após o aceite, nós nos tornamos família cristã. A necessidade da comunhão seletiva, é claro que isso é necessário. Eu tenho que me relacionar. Então, simplesmente é importante o relacionamento, eu tenho que me relacionar com todos, eu tenho que ser amigo de todos, eu tenho que estar em comunhão com todo mundo. Não, é necessário uma seleção. Se você abrir a Bíblia Sagrada, por exemplo, no Salmo 1, todo Salmo vai falar disto que estou falando agora, a necessidade de um relacionamento seletivo, tá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquela coisa toda, né? Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, não tal. Do que estamos falando? Estamos falando de uma comunhão, sim, de relacionamento, sim, mas de nossos relacionamentos de cada dia serem seletivos. Salmo 119:63 diz assim, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Provérbios 1:10 ao 19 diz assim: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojo. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça, ela põe a perder a alma dos que a possuem.
Mais uma vez, relacionamento. A necessidade de relacionamento, a ideia de que não é bom que o homem esteja só, mas neste momento, a necessidade de relacionamento seletivo. Se o ímpio, se o homem ruim, se o homem mau, se o homem das trevas quiser te chamar, foge disto, porque eles estão armando laços para si mesmo e você vai se envolver nisto. Provérbios 13, versículo 20, ACF: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro de tolos será destruído. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, NVI: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 18, 24: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Daí o ditado popular que diz: diz-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Não está na Bíblia, ainda que nossos pais nos tenham convencido de que estava, não está. É um provérbio popular, mas esses textos que eu acabei de ler, eles mostram que apesar de Deus, logo na criação, concluir que não é bom que o homem esteja só, ele também fala de ser seletivo na hora de fazer as amizades, na hora de se relacionar. Aí tem a questão do casamento também. Provérbios 18, 22: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Provérbios 19, 14: a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Então, relacionamento, necessário ser seletivo nesses relacionamentos, e a compreensão de que um relacionamento mais íntimo, ao ponto do casamento, a seletividade precisa ser ainda maior. É necessário que Deus entre nessa seara e Ele que faça acontecer este casamento. Amém? Então, isto é o que nós estamos observando até o presente momento. Agora, existe também a necessidade de se restabelecer a confiança. Tá? Então não é bom que o homem esteja só. O homem foi criado, família. O homem foi criado para relacionamentos. Tá? É preciso cuidado nesses relacionamentos, porque comunhão, amizade, tem que ser seletivo, até mesmo o casamento, tá? Segundo a palavra de Deus. Agora, eu grampeei errado aqui, cadê? Está faltando aqui. A necessidade da comunhão seletiva. A necessidade de se restabelecer a confiança. Você vê que a gente escreve tudo aqui, mas a gente sabe que não é... Você saiu fora. Você tem que voltar aqui. Apesar de escrito, a mensagem está gravada no coração, e se o papel estiver errado, aquilo que Deus colocou no coração está certo, e a mensagem vai vir de acordo com a vontade de Deus. O que estamos ouvindo até agora são informações puramente bíblicas e sagradas. Eu não estou dizendo que eu acho, que eu penso. Não, eu estou falando muito embora eu acho isso e penso isso também, porque penso de acordo com a Bíblia. Mas tudo que falei está na Bíblia Sagrada. Então, a necessidade de se restabelecer a confiança. Jeremias capítulo 17, versículos 5 ao 7. Eu vou ler só os 5 e o começo do 5. Diz assim, ó: maldito o homem que confia no homem,
Maldito o homem que confia no homem. Esse texto tem sido isolado do seu contexto e usado com a finalidade de pregar a desconfiança. Mas não é e nunca foi o objetivo de Deus que os homens vivam desconfiados de tudo e de todos. O que estamos vendo agora é que é preciso restabelecer a confiança, porque se nós estamos falando de relacionamento, concorda? Se estamos entendendo que é necessário ser seletivo nesse relacionamento, e a base dos relacionamentos é a confiança, não é? E alguém usa esse versículo e diz: maldito o homem que confia no homem, é assim que cita. Quem já ouviu essa citação aí? Maldito o homem que confia no homem. Deixa eu ver, levanta a mão, não cita direto? Quando fala, não, maldito o homem que confia no homem, ou seja, eu não preciso confiar em você. Se eu confiar em você, eu estou sendo maldito. Se você confiar em mim, está sendo maldito. Há uma maldição, a maldição da confiança. Nunca foi a vontade de Deus isso. Deus não quer pregar a desconfiança, não é isso. A nossa vida depende de confiança. E a confiança é um tipo de exercício da fé que temos, sabia? Não é? A nossa vida depende disto. Os relacionamentos dependem disto. E confiança é parte do exercício da fé, não é? Eu vou dar alguns exemplos aqui. No final da reunião nós vamos fazer uma oração. Damaris já está em casa, né? Está de alta já. Mas ela passou por uma cirurgia, não é? Uma cirurgia difícil de se passar. Ela confiou no médico, ela foi para a mesa de cirurgia. Ela teve que confiar nele, concorda comigo, sim ou não? Não é? Algum tempo atrás, um mês atrás, 2, 3, eu não sei, eu estava indo para São Paulo, naquela van. Sandra estava comigo. A gente estava indo para o servidor. Tinha bastante gente na van, estava cheio. E tinha um senhor, ele já tem avançada idade já, ele que estava dirigindo a van. Lotado, e a van vindo, e aquela coisa toda. No meio daquela viagem, Deus falou isso em meu coração. Naquela viagem, não foi lá que nasceu essa pregação, mas eu estou me lembrando disso agora nesta pregação. Sobre a confiança que nós depositamos. Falou, quem é que garante que este homem que está nesse volante, a vida de vocês está na mão dele? Vocês percebem isso? Se ele tiver um infarto, morre todo mundo dentro dessa van. Concorda comigo ou não? Mas não, a vida dele está na minha mão, ele dizia no coração. Aleluias. Mas de certa forma, inconscientemente, a gente acaba exercendo a nossa fé. Por quê? Porque se não for assim, você entra na síndrome do pânico. Então é preciso ter confiança. Você confia no médico, você confia no motorista da van, do ônibus, você confia no dentista. Quando você vai lá e parece que recentemente lá alguém foi lá, escapou uma... ninguém vai no dentista, eu já não tenho medo de dentista. Você fala esse negócio, pastor? Escapou e foi dentro do pulmão da pessoa que estava lá. Mas olha só, a gente confia. Você senta lá na cadeira, se bobear, você até dorme naquela cadeira. Tem gente que até arrepiou agora. Confia. E como cristãos, confiar é exercício de fé. Concorda comigo, sim ou não? Deus me livre, eu não vou para São Paulo nessa van de jeito nenhum. Então você não vai viver mais, filho. Então você não vai viver mais. Deus criou o homem assim, Deus criou o mundo desse jeito. Dependemos dos relacionamentos. Nós dependemos.
A síndrome do pânico é um espírito de medo que prega no coração do homem a desconfiança ao extremo de tudo e de todos. Tá? A pessoa não tem medo de sair de casa. A pessoa tem medo de levantar da cama, ela tem medo, alguma coisa vai acontecer, ela não confia mais, ela não confia em mais nada, ela não confia em mais ninguém. É o espírito das trevas que tenta fazer a pessoa ficar desconfiada de tudo, com medo de tudo e com medo de todos. Bom, se a interpretação do texto pudesse ser isolada do contexto, teríamos que admitir que a síndrome do pânico é uma bênção de Deus. Não é? Maldito o homem que confia no homem. Então é melhor você ficar com medo de tudo e de todos, ficar lá, não sai mais da sua casa não, porque você não pode pegar um carro mais, não tem jeito. E você não confia só no motorista, você confia no carro também, que é pior ainda, não é verdade? Tem uns que confia tanto que dá 140, 160 no carro. Eu lembro quando meu irmão comprou um Tempra e eu fui buscar para ele. Eu vim dirigindo lá de São João da Boa Vista. Daquele lugar onde estava o pedágio, onde era o pedágio ali, até naquela descida, eu encostei o ponteiro perto do 200. Falei, vê se anda, vê se anda, vai, pisa, vê se anda. Na hora que foi chegando perto da curva, mas deu um medo, porque eu estava muito perto, tinha uma curva ali, uma descida, eu falei, meu Deus do céu, não dá tempo, é muito rápido. Uma falha, a gente estava lá no meio do mato, entendeu como funciona? Que doideira é essa, confiar num carro? Olha só, a gente acabou de pegar o carro, a gente não sabe se o carro, se o motor, a gente não sabe uma peça que escapa lá, você está morto. Mas é preciso restabelecer a confiança. Marli, levanta a mão aí, Marli. Está dirigindo moto ainda ou não? Dirige moto. Mas recentemente você levou um tombo aí que quase que arrebentou a moto inteira, não foi? Quase que arrebentou até a motoqueira, tá? Machucou, né? Machucou. Quebrou o osso também ou não? Quebrou? Agora o Zé Divino ficou, não vai falar de mim, não é possível. Eu quero te poupar, meu filho. Tá dirigindo moto ainda? Tá dirigindo, por quê? Porque acabamos de afirmar que a confiança é um exercício, uma parte do exercício da nossa fé. Ah não, agora eu não dirijo mais isso aqui, então confiança, eu estava falando de confiança nos relacionamentos, mas você vê que a confiança, ela não está só nos relacionamentos. Às vezes a gente deixa de confiar em um amigo, de confiar em alguém, e confia num veículo, confia numa coisa, num objeto, não é verdade? Mas para viver bem, nós precisamos confiar. A confiança precisa ser restabelecida. Então, vamos ver o contexto. O que diz esse contexto? Agora eu vou ler o texto junto com o contexto. Diz assim, assim diz o Senhor, é Deus que está dizendo: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Então fica claro que o que Deus está falando é de gente que vive relacionamento humano sem relacionamento divino. Confia em tudo e em todos, mas não confia em Deus. Aí esse tipo de homem vai dizer assim, da minha saúde cuida o médico. Eu escutei um pastor falar isso uma vez, que não acredita em cura, que não acredita, não, esse tempo de cura já passou, esse tempo de cura acabou. Falou, da minha saúde cuida o médico. Aí esse tipo de homem vai dizer assim: o meu motorista é fera, né? Ele vai dizer, dos meus dentes cuida o dentista. O que Deus está falando?
é daquele que coloca uma confiança no ser humano, na força do braço, isolado de Deus. É aquele que vai para a cirurgia e fala assim: eu confio nesse médico, essa equipe é uma equipe extraordinária e, portanto, eu estou tranquilo porque eu não preciso de nada. Ei, um erro desse médico pode ser fatal para você. Você precisa confiar, mas Deus está acima de tudo, está acima de todos. É disso que ele está falando. Ele não está falando assim, ó, desconfie de tudo e desconfie de todos. Não, ele está dizendo o seguinte: tua confiança primeiro tem que estar em mim. Aquele que só confia nas coisas humanas, esse vai se dar mal para valer. Então não interprete o texto de forma errada, porque para que haja relacionamentos é necessário que se restaure a confiança. Precisamos confiar nas pessoas, principalmente como cristãos. Nós precisamos confiar uns nos outros. Chamados para dentro, enviados para fora. Nós somos chamados para dentro e enviados para fora. Veja só, João 17, 15 ao 18, diz assim, ó: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então olha só, do que é que nós estamos falando agora? Deus criou a família. Deus criou os relacionamentos. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Aquele que se isola, aquele que é solitário, é uma pessoa egoísta, está buscando os seus próprios interesses e está se rebelando contra a própria sabedoria. Não é sábio achar que você tem que ser um eremita, que você tem que viver uma vida isolada, uma vida totalmente... Não, é necessário se relacionar. Mas Deus nos chama para um relacionamento íntimo, para um relacionamento para dentro do corpo, para dentro do reino, para dentro do verdadeiro cristianismo. Um relacionamento seletivo, um restabelecer de confiança. Sou imperfeito, você também é, mas Deus nos chamou para esta confiança, amém? Deus nos chamou para isto. Não nos chamou para confiar lá fora de qualquer jeito, em qualquer um. Lá fora é necessário que você preste atenção naquilo que já foi pregado até agora. Bem-aventurado o varão, tal, esquece o ímpio. Você é chamado para um relacionamento com Deus, para um relacionamento com os cristãos, para um relacionamento com os filhos de Deus. Tá? Mas ao mesmo tempo, aquele que nos chama para dentro, nos envia para fora. O que não deixa de ser também relacionamento. Está entendendo? Jesus está falando assim: olha, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Tira da cabeça, irmão, esse cristianismo solitário, esse cristianismo que não conversa, esse cristianismo que não se relaciona. Tira isso da cabeça. Isso não é bíblico. O que Deus faz primeiro, o que Jesus faz, é chamar para dentro. Os que criam tinham tudo em comum, estavam unidos, estavam juntos. E depois de um tempo junto com estes homens, junto com esse grupo, com estas pessoas, Jesus faz aqui uma das últimas orações que ele vai fazer, de 17 de João. Tem muita coisa boa aqui neste capítulo. E ele está dizendo: Deus, Pai, eu não peço que o Senhor tire
eles do mundo. Eu peço que o Senhor livre eles do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mais uma vez. Então, um relacionamento de intimidade com Deus em primeiro lugar, andar na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Agora sim, glória a Deus, é um grupinho pequeno, tem pouquinha gente, é uma igreja pequena, está vindo pouca gente na igreja, mas esse é o meu mundinho, esse é a minha igrejinha, né? Está quase dando para falar igrejinha de novo. Então vamos lá, pouquinha gente, não, é aqui, eu fecho com isso aqui, e glória a Deus e aleluia. Não é assim. Não é assim. Agora Jesus olha para aqueles 12, que são os mais íntimos, e fala assim: do jeito que o Senhor me enviou para esse mundo, eu também estou enviando eles agora. O nosso relacionamento lá fora, a necessidade deste relacionamento, mesmo que você não seja do mundo, você precisa ir. É o que Jesus está dizendo. Mateus 10,16, NVI: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então olha só, eu confio em você, você confia em mim. Como crentes que somos, temos que confiar uns nos outros. Isso é necessário. Deus criou assim. A nova criação é assim também. Vamos viver juntos. Se você acredita que vai para o céu, vamos viver juntos eternamente. Se você não gosta de mim, ou você deseja que eu vá para o inferno, ou vai você para o inferno, porque a gente vai morar eternamente juntos. Está entendendo como funciona? Não é? Não, nós estamos juntos, nós nos amamos. Eu estou usando eu como exemplo, mas isso serve para aquele que está do seu lado, nos amando, confiando nos outros, restabelecendo esta confiança. Sim, é possível, é necessário confiar, tá? Chamados para dentro, mas enviados para fora. O chamado é para dentro. Essa ideia de querer ir lá para fora, eu estou sentindo um chamado para ir, eu estou sentindo um chamado para pregar o Evangelho. Deus não chama, Ele envia. Ele chama você para dentro, Ele chama você para perto, Ele chama você para o cristianismo. Se você não recebe esse chamado, se você não tem comunhão aqui dentro, se você não tem amizade aqui dentro, se você não tem amor aqui dentro, por que você acha que pode ir lá fora? Lá fora só vai quem é enviado. E para ser enviado, tem que atender esse chamado. E agora, vai dizer o que nós temos que fazer lá fora. Lá fora, ele vai usar essas duas palavras que eu leio o original. Prudência, ou prudentes, como a serpente, prônimos, que é sinônimo de pren, que significa inteligência, ou inteligente, sábio, a faculdade de perceber e julgar. Simples como as pombas, aqueraios, significa não misturado, puro como em vinhos ou metais, de mente, sem o misto de maldade, livre de malícia, inocente, simples. Então lá fora eu tenho que ter essas duas características. Eu não posso me isolar deste mundo, Lula. Eu não posso dizer assim: o sangue de Jesus tem poder. Não vou nem chegar perto. É ímpio, é pecador.
Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Estou fora, estou longe disto. Não, eu sou crente, eu fui enviado para lá. Mas eu não fui enviado para chegar lá de qualquer jeito. É como ovelha no meio de lobos. Você sabe que quem é ímpio, você sabe que quem não é de Deus, você sabe que este relacionamento lá fora precisa guardar relação com a prudência. E a prudência, repito, é prônimos e pren, que significa seja inteligente, sábio, tenha a faculdade de perceber e de julgar, seja como as pombas, seja simples. Simples é não misturado, não se misture. Puro como vinho, ou os metais, de mente e sem misto de maldade, livro de malícia, inocente, simples. Fiz-me de tolo para com os tolos, para ganhar os tolos. Aí alguém completa isso aí dizendo assim. Aí o camarada fala, e aí conhecemos a história daquele sacerdote que na guerra entrava nas trincheiras e tomava cachaça junto com as pessoas, porque ele imaginava que quando a guerra terminasse, essas pessoas iriam para a igreja junto com ele. Doce ilusão. Acabou a guerra e nenhum daqueles homens quiseram saber de nada. Por quê? Porque a ideia não é ir lá fora pecar com os pecadores para ganhar os pecadores. Não é viver uma vida de ímpio para ganhar os ímpios. Mas é necessário que eu me relacione com eles. E com isto, neste relacionamento, eu seja prudente, tenha a capacidade de julgar, não misture, mas eu entenda, eu preciso me relacionar. É necessário relacionar. Eu ainda acrescentaria aqui, antes de ler a conclusão, que isso tem a ver, inclusive, com a questão profissional. Aqui a gente tem gente que trabalha no comércio. Aqui a gente tem gente que trabalha com o mundo jurídico, o mundo do direito. Aqui a gente tem gente que trabalha em várias áreas diferentes. E é necessário se relacionar com estas pessoas, com toda a prudência, sim, mas é necessário. Ainda ontem eu conversava com o meu irmão, depois do culto, a respeito de uma pessoa, é claro que eu não vou falar quem é, que está com as dificuldades na sua vida profissional, não é daqui da igreja, só posso dizer isso para você, e está apanhando feio nessa vida profissional, mas num rápido diálogo com aquele, a respeito dessa pessoa, com o meu irmão ontem, eu percebo, Lourenço, que se essa pessoa procurasse alguém da área dela e começasse a procurar instruções a respeito, sabe? E pedir informação. Como que você faz isso aqui? Está entendendo o que está ouvindo, sim ou não? Ele não estaria passando pela dificuldade que está passando. Porque se você, eu imagino que você faça isso, ou que ainda esteja fazendo, lá no ramo dos fogões, que você tenha procurado Sebrae, Senai, será procurado, não é verdade? Procurar pessoas, peraí, como que funcionam as coisas? Fez isso ou não fez? E faz ainda até hoje, não é isso? Será que não tem alguém com uma experiência maior? Ah não, mas eu sou crente, eu oro e Deus manda. Sim, Deus manda, mas eu também preciso me relacionar com as pessoas, com a finalidade de colher dessas pessoas aquilo que me possa trazer benefício. Alguém já disse que tudo que nós precisamos está escondido nas veias de alguém perto de nós. A resposta para as orações nem sempre vem milagre do céu. Às vezes o milagre do céu já está aqui na terra. Mas por ficar isolado e simplesmente não querer me misturar ou não querer conversar, eu às vezes perco dinheiro. Às vezes eu perco dinheiro. Vamos para o mundo jurídico.
Você vai ter que se relacionar com quem não é crente, você vai ter que se relacionar com pessoas malandras, porque quando procura o advogado, porque, não é assim? Já está envolvido com problema, precisa de um advogado. Eu não estou dizendo que todo mundo que procura advogado é malandro, mas invariavelmente vai bater lá na porta do seu escritório pessoa que vai olhar para você, não é? E vai achar assim, não é? Peraí. Por quê? Você precisa se relacionar com essas pessoas. E em alguns momentos, precisa se relacionar com outros profissionais, inclusive, que tem, não sei se você fez isso, ou faz até hoje. Eu fiz e ainda faço, e já fiz em relação a você, inclusive. Olha, Elisa, isso aqui eu nunca fiz, como que eu faço isso aqui? Você já fez isto, né? É só para a Anelisa? Não, eu já liguei para a Daniela Mutim, já falei com ela, já liguei para a Tarine, perguntei, já liguei para o Tarcísio, já liguei. Por quê? Estou falando de relacionamento que não tem nada a ver com Cristo, no caso, muito embora você seja cristã. Eu estou falando do quê? Desta necessidade. Não é bom que o homem fique sozinho, não é bom que você ache que, não, está tudo muito difícil. Pode estar tudo difícil, mas o caminho correto ainda é o caminho do relacionamento. E Jesus está dizendo, eu não peço para o Senhor tirar eles do mundo, não. Eles não são do mundo, mas eles ainda estão no mundo. Do jeito que o Senhor me enviou, eu envio eles também. Eles estão como ovelha no meio de lobo, é verdade. Mas eles têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo pode dar a eles a prudência. E não está falando da serpente como o diabo, mas está falando da serpente como um animal. Você não vê serpente por aí. Ela atravessou tudo que você imaginar, ela sobreviveu. Ela sobreviveu a tudo que você pensar. Eu não sei se o Noé levou um casal de serpente lá para dentro da arca, mas a serpente está aí. Certamente deve ter levado. Se levou, então a serpente não é tão ruim assim. Então não estou falando de serpente diabo. Eu estou falando de um animal que é algo pequeno, não é? É algo que se não fosse astuto, se não fosse inteligente, se não fosse algo, já não existia mais, já tinha entrado em extinção. E uma das coisas que mais tem hoje é a espécie de serpente, tudo quanto é tipo que você pensar. Tem uma que uma picada só, você não respira direito mais, já era, tá? Mas ela sabe a hora certa de picar, se vai picar, se não vai picar. Você pisa às vezes do lado, não acontece nada. Então é aquela prudência, aquela, sabe, espera aí, eu preciso me relacionar, mas me relacionar com prudência. E eu preciso disso, é necessário, tá? É necessário na vida profissional, é necessário em todas as áreas. Leio a conclusão, diz assim, se não conseguimos confiar mais em ninguém, o problema pode estar em nós. Deus nos criou para relacionamentos. Tudo em nossa vida gira em torno de relacionamentos. Todos os dias da nossa vida. Por isso o tema, os relacionamentos de cada dia. O culto hoje foi feito de forma comunitária. E pode ser ainda melhor. 7 pessoas dirigiram a parte musical. Um tocou bateria, outro tocou teclado, outro tocou guitarra, outro tocou contrabaixo. Uma fez um tipo de voz, a outra fez outro tipo de voz, outro fez outro tipo de voz, o outro fez aqui a condução da reunião, cantou junto também. Você coordenou o data show, mandou a letra lá para cima, mandou os textos da Bíblia Sagrada, o tesoureiro fez a contabilidade do dia, o obreiro manteve a ordem da nossa reunião na recepção lá da porta. Os irmãos, de uma maneira geral, entraram no clima da adoração, apresentaram as canções. Quando foi para levantar a mão, levantou a mão. Tudo isto é o quê? É relacionamento. Eu não fiz um culto sozinho. Nós fizemos um culto juntos. Isto é relacionamento.
Precisamos desses relacionamentos. A sabedoria de Salomão fez dele um dos homens mais envolvidos em relacionamentos que este mundo já conheceu. Foi ele que disse, Eclesiastes 11, do 1 ao 6, lança o teu pão sobre as águas, ACF, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Do que Salomão está falando? Aqui os pastores usam para recolher dízimo e oferta. Os pastores falam, lança o teu pão sobre as águas, dá aqui o seu dízimo hoje, e não sei o que. Não é disso que Salomão está falando, ele está falando de relacionamentos, é disso que ele está falando. Das cheias do Jordão, às vezes, tinha água para o lado de... vinha até a margem, e alguns agricultores jogavam semente naquelas águas, porque quando as águas voltavam, aquela semente descia, e nascia plantação, nascia produtos, era colhido produtos ali nas margens do Jordão. E quando ele diz reparte com 7, com 8, ele está dizendo o seguinte, não, ainda ontem a gente assistiu um filme a respeito disso, né? Não sei o que lá, eu tal, tinha tudo investido naquilo ali, era aquilo ali, aí faliu, foi todo mundo pro brejo, né? Tá? Salomão está falando como alguém que se relaciona, vai estudar a vida de Salomão, ele tinha relacionamento, ele tinha conhecimento com o príncipe de Tiro, a rainha de Sabá veio de lá para ouvir Salomão, ele se relacionava com pessoas de todos os países, de todos os lugares, ele tinha um jogo de cintura para fazer essas coisas, e ele está dando esse conselho. Não acredita só numa coisa, não tenha um mundo fechado, é isso que ele está dizendo. E ele, como rico que era, está dizendo, não investe o teu dinheiro numa coisa só não. Já sei o que eu vou fazer, vou investir em ações. Aí a ação vai lá embaixo, você vai à falência, não é verdade? Mas não, peraí, o que eu faço? Eu busco relacionamentos, e à medida que eu trabalho esses relacionamentos, eu acabo recolhendo frutos financeiros. Era disso que ele estava falando. Eu não sei se você não sabe se é a semente que está do lado esquerdo, se é a semente que está do lado... É igual a pandemia, está entendendo? O que fazer durante a pandemia? Espera aí. Bom, eu glorifico a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, Ele tem cuidado. Mas fala sério, a gente também dá pulo para tudo quanto é lado, não é verdade? Não é assim? E cada um desses pulos que a gente dá exige relacionamentos, e é disso que Salomão está falando. Jesus é o maior exemplo de relacionamentos que o mundo já teve. Ele foi íntimo dos 12, acusado de ser amigo dos publicanos e pecadores, amigo íntimo de Maria, Marta e Lázaro. Lucas 8, versículo 1 ao 3, NVI. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Estas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Quem é esse? Jesus. Será que por essa terra já passou um homem mais bem relacionado do que Jesus? Ele conseguia jantar na casa do fariseu, ele conseguia
permitir que um dos seus discípulos encostasse o ouvido no seu coração, reclinasse a cabeça sobre o peito do mestre, e a Bíblia fala que era o discípulo do amor, o discípulo que ele amava. E Pedro, está entendendo? Ele se relaciona com estes, ele consegue se relacionar com quem não é crente, ele consegue se relacionar com tudo e com todos, ele não se mancha. Este é o maior exemplo de todos de relacionamento. Eu tenho que encerrar a ministração. Eu acho que você entendeu. Eu acho, nossos relacionamentos de cada dia. Fique em pé. Não precisa daquela igreja não, precisa daquele pastor não. Deus não erra, hein? Deus não erra. A gente não se conheceu por um acaso. Todas as pessoas que já passaram pela nossa vida, Lourenço, Deus tem algum propósito nisso. Algumas permaneceram, outras não, outras virão. Mas em cada um desses relacionamentos que Deus permitiu e ainda permite. Tenho relacionamentos aqui na igreja hoje, no local onde eu trabalho, na minha profissão, na minha vida profissional, e tenho certeza absoluta que se tem uma área onde eu preciso melhorar muito, e essa palavra é para isto, é nos relacionamentos. Vamos sair daqui pensando nisso. Eu preciso de você. Preciso de você. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus te trouxe para cá. E Ele está nos chamando para um relacionamento melhor. Amém? Você pode sair, eu não preciso de você não, pastor. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Posso pregar e posso viver, mas não posso obrigar ninguém a viver. Você concorda comigo, sim ou não? Senhor nosso Deus, esta palavra que o Senhor colocou em meu coração é um alimento muito bom, é delicioso isto. Isto cura feridas, isto cura mágoa, cura depressão. Pessoas que estão com raiva de tudo e de todos, com raiva do mundo, não quer se expor. E o Senhor nos chama a isto, o Senhor nos chama a olhar para aquele que está do nosso lado, a olhar para a nossa comunidade em primeiro lugar, porque foi onde o Senhor nos reuniu, a olhar para esta comunidade que o Senhor revelou-se a nós através dela, e nos chama para um relacionamento melhor, para uma restauração de confiança, nos chama para uma intimidade maior, e ao mesmo tempo nos envia para outros relacionamentos, Senhor. Faze-nos prudentes e simples. Toca o coração do teu povo pela tua palavra. Esse povo me ajudou a ministrar hoje, prestou toda a atenção necessária, respeitou a tua palavra, acompanhou o raciocínio até agora. Que bom ter esta igreja, Senhor. Que bom, meu Deus, que os seus filhos, os meus irmãos, estavam aqui nesta noite para a gente partilhar esta palavra tão boa que o Senhor nos dá nesta noite. Eu aproveito este momento para orar pela irmã Damaris, que não está aqui hoje, mas que gostaria de estar, e para toda a família dela. Eu oro para que a recuperação aconteça de uma forma sobrenatural, mas ela teve que confiar na medicina. Sim, ela estava com medo, e às vezes a gente tem medo, mas acredito que o pior já passou. Eu oro por ela, eu oro pela casa dela, eu oro pela casa da Regina, Senhor. Aquele exame que eu não sei qual foi o resultado, eu não sei se esse segundo exame da Eliana vai restar positivo ou não. De qualquer forma, acaba se tornando ali uma quarentena. Se o exame for positivo, fica todo mundo preso dentro de casa. E eu oro, Senhor, a Deus, para que
o Senhor cure aquela casa inteira para que a gente esteja juntos logo, porque somos parte integrante de uma família, inclusive. Ó Deus, se tem mais alguém doente que eu não citei o nome aqui, alguém está citando o nome dele agora e está pedindo oração, cura, Senhor. Eu oro por pessoas que não conseguiram retornar depois da pandemia, se acostumaram a ficar em casa e não conseguiram voltar para a igreja, acham que vão conseguir viver um cristianismo fora da igreja. E oro por aqueles também que saíram da igreja, Senhor, e que estão em outra igreja, para que eles aprendam a se relacionar e que não tenha que sair da outra igreja também. Para que eles aprendam, Senhor, que precisam estar juntos, que só existe uma igreja, que o Senhor nos chamou para estar juntos, que a arca é uma só. Ajuda-nos, Senhor, a viver os relacionamentos que o Senhor quer que a gente viva, em nome do Senhor Jesus. Amém?